Como prometido, eu falei para vocês que iria ler aqui um artigo que eu escrevi, na verdade um ensaio filosófico. Eu tenho outros escritos e prometo que no decorrer do tempo eu vou ler. Só que eu estou muito querendo continuar aquela série sobre racionalismo, para falar principalmente de Spinoza e Leibniz, porque é muito... Assim, Spinoza é mais famoso que o Leibniz, pelo menos assim, minha impressão na minha faculdade de filosofia foi essa. Que as pessoas citam muito Spinoza, mas o Leibniz é aquele cara sempre muito obscuro, ninguém conhece o Leibniz, né? Todo mundo cita ele, obviamente, porque foi um dos maiores filósofos desse período, mas se conhece muito pouco, né, do Leibniz, a não ser a visão anedótica da fala dele de que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. E aí vem lá o Voltaire e diz que isso é um absurdo e todo mundo... segue, né, a perspectiva do Voltaire como se aquilo fosse de fato o que Leibniz quis dizer, e na filosofia do Leibniz é uma outra coisa muito mais perspicaz do que pensaria, né, o coitado do Voltaire. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. E discorrer sobre a filosofia do Spinoza em crítica ao Spinoza, porque Spinoza é muito idolatrado aqui no Brasil, mais precisamente por conta da ênfase que se dá a ele na USP, principalmente pela figura da Marilena Chaui. Então, não só por isso, obviamente, ninguém necessariamente vai gostar de Spinoza porque a Marilena Chaui escreveu um livro sobre Spinoza, né? Mas muita gente fala de Spinoza sem conhecer a tradição filosófica, da qual Spinoza se vale para chegar a tais conclusões, não só da tradição filosófica, como também da tradição teológica. Então eu preciso conhecer um pouco disso, né, para ver até onde você admite Spinoza e até onde você critica Spinoza. E para quem não sabe, Leibniz fez uma crítica muito interessante a Spinoza. Então quero continuar essa série aí sobre racionalismo, pelo menos até Leibniz. E depois eu posso começar uma sobre os filósofos, sobre a escolástica propriamente dita, na figura de Tomás de Aquino, de Duns Scotus e de Guilherme de Ockham, né, que são 3 autores que eu estou devendo aqui no meu canal, preciso muito falar deles. Deveria até falar antes, né, dos racionalistas, mas paciência, né? Se caminhamos nesse tipo de cronologia, que seja, né? Fato é que eu também tenho muito interesse em falar de um livro que eu estudei na faculdade. É um livro que eu sou muito grato à minha professora lá de Filosofia da Ciência, que me apresentar esse livro aqui do Alan Chalmers. Cara, esse livro é muito bom mesmo. Porque explica as maiores, digamos assim, polêmicas envoltos na filosofia da ciência, perguntando o que é ciência, afinal de contas, à luz da visão da tradição filosófica, em crítica, obviamente, ao método. Então, eu preciso muito ler e comentar esse livro aqui com vocês, talvez o livro inteiro, porque não, né? Nada me impede, a não ser o tempo, são 210 páginas. E, enfim, pretendo fazer isso. É uma reflexão posterior àquela de Thomas Kuhn, né? Todo mundo sabe que Thomas Kuhn é um crítico do excesso de paradigmas que há na ciência, principalmente na obra dele, né, propriamente dito, das estruturas do pensamento científico. Então aqui, o Alan Chalmers já é uma reflexão posterior a vários críticos da ciência, ou do método, tá? Não é da ciência propriamente dita, mas do método científico, até que ponto podemos conhecer. É uma crítica epistemológica. E ele vai refletir tudo isso de uma maneira muito interessante, tá? No mínimo. Então quero muito fazer um vídeo sobre esse livro aqui. Um não, talvez vários, né? Porque obviamente que não tem como fazer um único vídeo para falar do livro inteiro. Daria, obviamente, para fazer uma síntese, claro, né? Mas se for uma coisa mais bem estruturada, a gente pode fazer vários. Sei lá, talvez cada vídeo um capítulo, não sei o certo. Vamos ver como as coisas vão se delineando no decorrer do tempo, tá? Então vamos lá. Eu prometi que ia ler esse ensaio sobre Heráclito e o ChatGPT. O que uma coisa tem a ver com a outra, não é mesmo? Mas tem a ver nisso aqui, ó, logos versus polimatia. O que é, enfim, uma razão versus uma mentalidade que conhece praticamente... não temos como dizer que ele conhece tudo, tá? Não temos como dizer que a inteligência artificial conhece de todas as temáticas. Mas ela pode falar com certa propriedade de várias temáticas, de vários assuntos, e decorrer sobre eles de uma maneira
plausível e a partir daí elaborar textos. Tá? Só que até que ponto, saindo agora da ideia da inteligência artificial, é válida essa tarefa, digamos assim, do erudito, do polímata, daquele que se dedica a conhecer o mundo? Porque, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista intelectual e acadêmico, nada pode ser mais nobre do que o exercício da polimatia, da busca de conhecimento. Todo mundo que se interessa por uma vida intelectual vai, obviamente, procurar um caminho da erudição. Não tem outro caminho, afinal de contas. Mas até que ponto ele se aprofunda e até que ponto a sua visão de mundo é superficial? Isso conta, e essa é a crítica do Heráclito àquela polimatia pitagórica. Vamos ler isso aqui para entender. Heráclito, o filósofo pré-socrático, é o homem que se opõe aos pitagóricos, aos matemáticos, aos polímatas, àqueles que se afloram ao tudo saber. Entre aspas, claro. Mas nada sabem de fato, ou pelo menos se sabem, não o sabem necessariamente com a profundidade a qual Heráclito aponta. Porém, este mesmo Heráclito, visto como um filósofo de palavras obscuras, não está simplesmente dizendo que polimatia é ruim e especialização seria algo bom, se, no caso, o Heráclito vivesse em nosso tempo. Pelo contrário, anacronicamente, daí trazendo Heráclito para cá, para o século XXI, podemos pensar que também a especialização unilateral poderia lhe parecer péssima. Uma crítica aqui que aparece não em Heráclito, obviamente, mas em Doiver, o filósofo holandês. Doiver, que também era protestante, mas muito mais filósofo do que teólogo, faz uma crítica muito interessante ao campo de especialização, que muitas vezes se torna um reducionismo dessas dimensões de conhecimento a que estou falando aqui. Depois eu vou citar um pouco ele. Ao final a gente vai ver a descrição aí das referências, caso você tenha interesse em se aprofundar nesse assunto. Bom, nem a polimatia, enquanto a entendemos com mais amplitude hoje em dia, como erudição, e tampouco a especialização, porque aí o especialista não necessariamente será um erudito no sentido da polimatia, de procurar compreender vários campos de conhecimento. Ele pode simplesmente estar especializado na área dele. O cara é só matemático, ou ele é só físico, ou ele... Claro, ele vai ter sempre uma compreensão rudimentar a respeito de diversos assuntos, né? Uma compreensão limitada sobre diversos assuntos, mas sempre com a ótica da sua especialização. A tendência geralmente é essa, certo? No caso aqui, então, a especialização tem a sua importância também. Então, não são necessariamente ruins. O que o Heráclito possivelmente diria, por certo, aí eu estou colocando aqui, claro, como hipótese, mas eu penso que seria assim mesmo, é que não são necessariamente boas também, e, se alocadas à tentativa de interpretar o mundo de maneira reducionista, e podem ser tão profundas quanto a meditação de uma mosca. E aí é o ponto que eu faço, às vezes, aqui de Heráclito, em crítica, seja ao polímata, seja ao especialista, quando não há profundidade na sua análise, há apenas uma visão tacanha, por conta, às vezes, até de uma perspectiva ideológica, política, né? Tem muitos vieses, claro que vieses existem no homem, mas não é porque você tem um viés que você vai ser o juiz ladrão do jogo de futebol, né? Igual aquele debate que aconteceu ali recentemente, eu acho que todo mundo deve ter assistido, até pensei em comentar alguma coisa a respeito, mas eu falei, não vou fazer isso não, porque estou meio sem tempo e eu prefiro ler o meu artigo, que eu acho melhor. Mas enfim, aquele debate entre o Mamãe Falei e o Álvaro do Meteoro Brasil, basicamente é a nata da direita e da esquerda, né? De um lado o MBL de direita, do outro lado o Meteoro Brasil de esquerda, ambos assumidamente seguindo, né, essa perspectiva do espectro político. E todos vimos, né, o quão problemática é essa visão histérica da esquerda, tá? A direita, podemos fazer muitas críticas, né, porque não existe só uma direita. O MBL é apenas um ator, né, diante de vários outros aí que se dizem, ou que se colocam como de direita. Você tem os bolsonaristas,
você tem outros que não são bolsonaristas, mas também fazem críticas ao MBL, você tem um monte de gente, não só grupos, mas indivíduos. Eu, por exemplo, sou um indivíduo e posso fazer críticas a variados grupos, sejam de direita ou de esquerda. Então, bom, ali você tem apenas um ator da esquerda, no caso desse grupo do Meteoro Brasil, o Álvaro, e outro ator da direita, que seria o Mamãe Falei lá, né? Enfim. E você percebeu que o debate teve muita retórica. Eu vi muitas pessoas analisando o debate do ponto de vista técnico e retórico, como foi o caso do Metaforando e do Ricardo, da linguagem... Como é que ele fala mesmo? A linguagem não falada, eu não lembro agora. É o método dele lá de avaliação. E ele mesmo menciona essa questão, né, de você falar sobre parcialidade e viés, que podemos até dizer, de fato, a pura imparcialidade não é algo real, né? Todo mundo tem uma determinada tendência. Mas daí a você ser o juiz ladrão do jogo de futebol não tem sentido nenhum, né? Que é mais ou menos a postura do Álvaro. Porque a questão ali não é técnica de retórica apenas, como colocou, por exemplo, o Metaforando, né? As técnicas de retórica demonstram que o Mamãe Falei foi melhor no debate do que o cara lá do Meteoro Brasil. Cara, não é só isso. Ele só foi melhor efetivamente no debate porque, em muitos aspectos, ele estava falando a verdade. Em muitos aspectos. Eu não vou dizer tudo, porque aí você teria que fazer uma avaliação detalhada, né, sobre aqueles assuntos, de forma meticulosa. E eu não tenho tempo para fazer isso. Mas, em boa parte daquela discussão, você tinha um lado que estava só demonstrando os fatos e descrevendo eles à luz do contexto. Porque não é só o fato isolado atomicamente que dará a razão para ele. Tem que ter uma contextualização ali. E ele colocou isso de uma maneira mais adequada do que o Álvaro, que é pura narrativa, né? Que é uma coisa, assim, me parece que é uma perda da noção da realidade a favor apenas de uma imaginação narrativa que eles criaram e que não podem sair dela de jeito nenhum. Quer dizer, é uma atmosfera que essas faculdades, universidades principalmente públicas, criam, né, nos alunos. Criam uma atmosfera ficcional da realidade e eles pensam que aquilo realmente é daquele jeito. E aí o cara chega no debate e pergunta, eu estou falando com um fascista? Senão a gente pode continuar a conversa. Mas houve alguma, assim, ainda que sutil, tendência do outro lado para você pressupor que ele seria fascista? Porque se você estuda o fascismo, eu tenho aqui vários vídeos sobre o fascismo, tem inclusive um que eu estou vendendo aí no Hotmart, que é um áudio, sobre a história do fascismo. Quando você vai avaliar o fascismo do ponto de vista de um autoritarismo voraz que ocorreu num período determinado da história, basicamente ali na primeira metade do século XX na Itália, e comparar com a discussão política aqui no Brasil, da onde você está tirando essa ideia de fascismo, né? E do ponto de vista também da ideia de comunismo, bom, se esse lado aí que você está dizendo é fascista, o outro lado poderia dizer, mas tá, e você é comunista no sentido de um comunismo ortodoxo, entre aspas, que segue aquelas prescrições marxistas e que alude até o leninismo ao ponto de matar em nome da ideologia? Poderia fazer essa pergunta também para o Álvaro, se esse é o caso, né? Então, assim, é uma situação bem complicada, porque o cara trocou a realidade pela imaginação. E daí para convencer esse sujeito é difícil, cara. É muito difícil, infelizmente. Então, não é só uma questão de método retórico, cara. É uma questão de um lado tá simplesmente deflagrando a realidade e o outro lado tá com muita narrativa, com excesso de narrativa, tá? Não me importa a performance, certo? Se o cara teve uma performance, se falou alguma coisa ali que gerou meme, cara, isso não importa, sério, não importa. O que importa é, ele realmente tá condizente com a realidade daqueles acontecimentos? Quando falou do padre Júlio Lancelotti, o cara se esquivou totalmente. Meu amigo, você está preocupado em, assim, defender as reais vítimas da sociedade ou apenas em criar narrativas e criar vítimas ficcionais? Porque teve vítimas no caso do padre, aliciando o jovem lá, e tudo indica, né, conforme os peritos, que era realmente o padre que estava fazendo aquilo. E como é que você
simplesmente se esquiva dessa realidade a favor da sua narrativa, do seu pacote ideológico. Pô, isso aí não é só viés de confirmação, é desonestidade intelectual. É muito além, né? Enfim, só queria comentar isso porque eu fiquei meio puto com essa ideia de que a coisa é só retórica, só técnica retórica, e o MBL está mais preparado porque ele é mais retórico. Cara, não é só isso, pô, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, continuando aqui meu artigo. O problema dos polímatas, podemos supor, é que eles tudo, entre aspas, sabem, mas nada sabem visceralmente ou com profundidade. Então o polímata tem uma visão muito horizontalizada do conhecimento, que é o caso do ChatGPT no sentido artificial, obviamente. Você tem polímatas humanos, eruditos humanos, que são incríveis, mas você pode pensar, né, no sentido, claro, analógico e não perfeitamente unívoco, que o ChatGPT tem uma prática, assim, uma prática também acho que não é uma palavra certa, mas uma postura de uma inteligência artificial que parece ou que simula polimatia. Acho que o melhor termo seria esse. Ele simula polimatia. Tudo sabem, mas nada sabem com profundidade. A inteligência artificial é exatamente isso. Você pergunta, ela responde. Às vezes responde errado, inclusive. Mas não sabe com profundidade. Trazendo vício agudo às suas opiniões diletantes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de usar essas inteligências artificiais, não só a inteligência da OpenAI, mas de outras empresas, como se elas fossem verdadeiros professores, o verdadeiro Google, né? Claro que o Google já tem também o Gemini, né? Mas enfim, tem que tomar cuidado, certo? A gente tem que fazer uma colisão de ideias aí e uma peneira para poder estudar com seriedade em determinado assunto que queira, não comprar totalmente a resposta daquela determinada inteligência artificial. Bom, Heráclito impõe a ideia de que há dimensões distintas no saber. Essa aqui, claro, é a minha interpretação ali a respeito dessa crítica do Heráclito aos pitagóricos. Pois que saber não é só informação binária. Hoje em dia, falar em crítica ao binarismo se tornou um atestado de adesão à teoria de gênero. Eu faço esse adendo aqui, porque não é o meu caso, tá? Mas quando você torna a discussão muito binária entre direita e esquerda apenas, você deixa de se preocupar com a realidade, que é uma outra coisa um pouco mais séria e mais profunda, certo? Então você tem um monte de stalkers, tanto de direita quanto de esquerda, que muitas vezes literalmente te perseguem na internet por conta de uma opinião que você deu à luz do que você está estudando e que não tem necessariamente vínculo com aquela narrativa ficcional que eles criaram. Então, dane-se a sua narrativa ficcional, estou preocupado em conhecer a realidade, cara. E não importa se você tem argumento de autoridade, se você tem uma narrativa bem estabelecida. Se na minha investigação eu cheguei a outra conclusão, bom, vou avaliar e ver se isso se sustenta ou não, independente da sua narrativa, se é de direita ou de esquerda, tá? E aí eu digo assim, é também mais do que isso, experimentar a realidade e não meramente falar dela, ou seja, o polímata, ele tem uma prática literária, que eu até coloco aqui, né? Vamos destacar isso, a cultura livresca. Ler livros é importante? Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, inclusive. Tá? Ler livros é importante? Sim. Você tem que ler muitos livros no decorrer do ano. Eu não vou dar um número certo de quantos livros você tem que ler, e muito menos vou dizer quais os livros você tem que ler, tá? Porque eu não tenho uma seita religiosa e nem uma seita filosófica para dizer você tem que ler esse livro aqui, viu? Senão você não vai saber filosofia. Não. Lê o livro que você quiser, cara. Se você está mais propenso a ler livros de romance, literatura, leia. Se você está mais propenso a ler livros de filosofia, leia. Se não, o que mais te chama a atenção é outro tipo de literatura. Eu não tenho nada a ver com a tua vida, entendeu? Eu só estou dizendo o que eu estou fazendo sozinho, sem necessidade de seguir nenhum tipo de grupo de forma sistemática. Obviamente que tem muita gente que dá opiniões muito boas, né, no sentido de estudo, de didática, ou de livros bons que você pode ler e que vai melhorar, né, a sua perspectiva e visão de mundo. Então, nesse sentido, eu escuto essas pessoas. Agora, ficar cagando regra já é outra história.
certo? Então, quando eu falo de cultura livresca, no sentido também crítico. Ó, a cultura livresca, de onde brota a calculadora de textos, que denominamos inteligência artificial, é uma clara simulação de polimatia que, apesar de seus benefícios, tem por expectativa, dizem seus programadores, o advento da AGI, que basicamente é isso aqui, uma inteligência artificial geral. Todo mundo já está careca de saber sobre esse assunto. Aliás, teve um podcast com a Akita, né, lá no Inteligência Limitada do Vilela. Vocês podem assistir lá que o moleque explica bem, né, sobre as diferenças, né, do que seria uma inteligência artificial comum e uma AGI, pelo menos do ponto de vista dele, que é um programador, então o cara sabe do que está falando, tem conhecimento de causa. E o Akita é muito interessante, né, ouvir ele, porque ele também tem uma visão mais humanizada da própria inteligência humana. Ele fica dando muito pitaco e critica as comparações que se fazem entre inteligência artificial e inteligência humana. Até porque nem sabemos se podemos concluir que inteligência artificial seja de fato uma inteligência. Do ponto de vista filosófico, então, meu Deus do céu, isso é muito mais fácil de criticar. Eu digo assim, ou seja, uma inteligência artificial integrada, especializada em criar coisas sem qualquer limitação de conhecimento seria, no caso, a AGI. Então, assim, quando eu faço uma crítica aqui à cultura livresca, não é no sentido de que você não tem que ler livros. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, eu leio muito. Mas é no sentido de que você precisa experimentar a realidade, que você não tem só o inteligir, que você é um ser senciente, tá? É pela sua senciência que vale o fato de você estudar e conhecer o mundo. Porque você também sente o mundo. Se eu não sentisse o mundo, se eu fosse uma pura razão, então eu poderia especular um monte de coisas. Mas eu não saberia se elas são reais mesmo, porque eu não estou experimentando. Eu não teria a experiência das cores, dos gostos, dos sabores, dos toques, entendeu? Mas eu não estou dizendo também que é só uma experiência relativa aos 5 sentidos, que na verdade, para Xavier Zubiri, que eu vou citar daqui a pouco, seriam mais de 5, aproximadamente 10 sentidos, ele deflagra na sua obra. Né? A gente vai ainda citar aqui a ideia de inteligência senciente. Mas enfim, né? Aí eu digo assim sendo, uma AGI seria supostamente um sistema de inteligência artificial capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa fazer, com a mesma flexibilidade e amplitude de habilidades cognitivas que nós temos como humanos, mas com a superioridade quantitativa de dados e colisão de informação, porque, obviamente, a inteligência artificial poderia lidar com o Big Data, ou seja, o volume de informações e dados que um ser humano não pode captar de imediato. E aí, a síntese dessa AGI, se tendo esse pensamento abstrato e capaz, como é no ser humano, seria muito mais condizente com a realidade, supostamente. Cabe notar que a principal diferença entre a AGI e as IAs atuais é que estas últimas são sistemas de inteligência artificial estreitos e, portanto, específicas e rigidamente fiéis ao seu treinamento ou programação. Já a AGI seria, em tese, capaz de pensar de modo abstrato e autoconsciente. E essa questão de autoconsciência, claro, é uma questão muito controversa, né? Muito controversa. Alguns defendem essa hipótese, outros vão dizer que isso é uma balela. Enfim, eu acredito que não é possível isso, a não ser que seja o capeta possuindo a máquina. Né? Tudo é possível, né? No mundo onde se admite a existência do capeta. Enfim. Ou supostamente isso em vista de tornar-se criativa ao nível qualitativo de humanos. Né? Supostamente a AGI basicamente se tornaria uma inteligência efetivamente similar e não somente um simulacro dos humanos. Para tal, ela precisaria não só de um aparato de treinamento linguístico, como já tem as IAs atuais, mas também de algum nível de senciência, ou seja, a capacidade de entender pelo sentir. E aqui mora o problema. Claro, alguém poderia falar de nanotecnologia para capacitar uma máquina a ter a experiência da senciência, mas isso ainda é uma coisa bem controversa, certo? Não basta perceber a linguagem das coisas, porque a linguagem ela tem. Aí você faz a distinção que é a cultura livresca, meramente,
e do que é uma avaliação da realidade. Pô, eu não estou só preocupado naquele exemplo que eu dei no começo do vídeo sobre a filosofia de Spinoza. Eu quero saber se a filosofia de Spinoza tem alguma coisa a ver com a realidade, porra. É isso que me interessa, entendeu? Assim como é a de Aristóteles, a de Platão, a de Kant. Até que ponto isso tem a ver com a realidade ou não? O que me importa é saber a realidade. Eu estou um pouco preocupado se eu estou estudando a filosofia de Spinoza e vivendo conforme as suas diretrizes. Não, eu quero saber, eu quero entendê-la para saber se tem alguma coisa a ver com a realidade, tá? Aí eu falo aqui a diferença de perceber e aperceber, que é uma diferença leibniziana, tá? Do Leibniz. Porque aperceber é perceber com consciência dupla, aí já é uma, digamos assim, contribuição do Xavier Zubiri. Consciência dupla do aperceber seria inteligir e sentir, e não só inteligir. Ora, não se faz isso partindo do pressuposto meramente probabilístico, como é o caso das IAs, tá? Atuais. O erro é confundir linguagem com o fundamento da linguagem, que é, nas palavras do Zubiri, inteligência senciente. Não que ele fale isso com todas as letras, mas obviamente subentendemos que se a inteligência senciente tem os seus modais no sentido de captar não só as sensações como as formas das coisas, que é a capacidade humana propriamente dito, então o homem não é só estímulo, como dizem os behavioristas, tá? E não é só também uma inteligência pura, como poderia pressupor algum racionalista mais radical. É antes dois modos, sentir e inteligir. Afinal, o que é inteligência? Isso aqui é uma crítica, tem muitos aristotélicos modernos que fazem crítica ao Zubiri quanto a isso, tá? Nem todo mundo compra a ideia da inteligência senciente enquanto aspectos modais. Mas, enfim, acho interessante, no mínimo, essa avaliação dele. Afinal, o que é inteligência na perspectiva da filosofia? Isso aqui dá muito pano para manga, né? Mas como a gente está se restringindo a Heráclito, vamos lá. Heráclito certamente diria algo como a aproximação para com o logos fogo, num caminho não verborrágico, por obsessão horizontal, no sentido de que você tem muito conhecimento, mas quase nenhuma profundidade, mas efetivamente vertical, portanto, com aprofundamento, a trilha da sabedoria. E aqui eu trago à tona a imagem da cruz, né? Do ponto de vista de uma apologia cristã, isso é bem contundente, claro que é uma aplicação simbólica apenas, de que a cruz representa a necessidade de você ter um conhecimento horizontal, não só do ponto de vista epistemológico da ciência ou do método científico, mas também do ponto de vista da ética. Tá? Então você tem um caminho horizontal necessário, que é a relação de você para com o seu próximo, que é o que Jesus diz, ama a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Essas duas coisas estão correlacionadas e inseparáveis. Então a horizontalidade representa isso, aquela horizontalidade da cruz, mas também a sua verticalidade que fundamenta a horizontalidade. Ora, eu só posso amar o meu próximo como a mim mesmo, claro que vamos combinar, né, e sem muita hipocrisia, que não é sempre que a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos. Tá? Mas enfim, pelo menos é um alvo que nós podemos ter para viver em sociedade. Isso só pode ser feito efetivamente se eu conceber que há também uma relação vertical aí. Ou seja, que há um fundamento metafísico. Se não houvesse fundamento metafísico vertical, de aprofundamento, ou seja, de raízes, a árvore é um belo exemplo para isso. Né? A árvore tem raízes profundas, mas essas raízes profundas só existem para que ela cresça o máximo possível buscando o alto, até onde ela puder alcançar. E os seus galhos se estendem para o alto, assim como as raízes para baixo. Então, essa é a relação vertical para com a realidade. A realidade não é só isso que nós temos vivendo em poucas décadas aqui nesse planeta. É muito mais do que isso, porque o homem sempre está buscando manter uma raiz forte para se manter de pé no mundo e, ao mesmo tempo, buscando o alto, né, numa compreensão do porquê ele está aqui, dando significado à vida. Então a cruz, saindo um pouco da esfera teológica, fazendo uma aplicação filosófica aqui, claro que é um tanto arbitrária da minha parte, mas acho interessante essa perspectiva mais alegórica, de que a cruz ela tem essa relação vertical de você para com o seu próximo e horizontal de você para com Deus, que é o fundamento metafísico. Bom, então, do ponto de vista do Heráclito, seria a trilha da sabedoria, para sair da dimensão da infanta casca, que se
E aí, a partir disso, voltar-se à maturidade da filosofia, ou a busca da alegria do saber, como queira, né? A busca do sábio. Isso aqui os estoicos também herdam, né? Dizendo que há uma diferença do sábio para o povo em geral, porque o sábio ele se adequa ao logos, claro que há um logos imanente ainda, né? Em Heráclito, de certo modo, também. É um aspecto mais imanentista do que se vê na cristandade, que tem um elemento transcendental aí. Daí a crítica, por exemplo, que o Eric Voegelin faz ao imanentismo moderno que tem muita força em Spinoza para frente, né? Pelo menos entre os modernos. Porque o Spinoza é puramente imanentismo, né? Se tem alguém que imanentizou o Escatom, pode ter certeza que ele é um deles. Mas com grande brilhantismo, não foi igual ao marxismo, não. Porque para mim, Marx é um anão filosófico perto de um Spinoza ou de um Hegel da vida, né? Mas o que é o logos nesses termos? Bom, o logos você pode pensar do ponto de vista filosófico de várias formas. Você pode pensar o logos no sentido de um filão de Alexandria da vida, no sentido de Heráclito, no sentido estoico, ou no sentido cristão. Então tem muitas formas de você pensar o logos, né? Na antiguidade, imagina depois. Enfim. Mas assim, a crítica de Heráclito à polimatia pitagórica aponta para uma diferença fundamental entre o seu conceito de logos e a concepção numérico-matemática dos pitagóricos, ou do pitagorismo. Os pitagóricos acreditavam que os números e suas relações constituíam os princípios fundamentais da realidade. É claro que se você se volta a um estudo mais específico ali do pitagorismo, talvez você chegue a conclusões um pouco diferentes e não aceite tão gratuitamente essa crítica de Heráclito ou dos modernos em relação aos pitagóricos, certo? Por exemplo, existem neopitagóricos. O próprio Mário Ferreira dos Santos, ele tinha uma tendência pitagórica, mas ele não via os números necessariamente como sendo eles próprios o fundamento da realidade, né? É algo muito além do número e toca um pouco naquela ideia platônica de número e ideia. Vou até citar isso aqui, porque a ideia platônica de número e ideia é diferente de número propriamente dito, no sentido assim, mais superficial da ideia pitagórica. Pelo menos do ponto de vista de Heráclito, aquela polimatia se referia a um amplo conhecimento baseado em cálculos e proporções numéricas que supostamente explicariam a natureza das coisas. Então você imagina, explicar tudo apenas pela matemática. Bom, se o mundo é só matemática, como pensaria os radicais neoplatônicos mais racionalistas, de certo modo também, mas de certo modo deterministas, basicamente eram deterministas, aí seria um problema. Porque se tudo é matemática, então não tem liberdade, a liberdade é uma ficção. Aí você faz aquela dicotomia a que se refere Doiver e outros autores a respeito da liberdade versus o determinismo, né? Bom, o filósofo obscuro, Heráclito, por outro lado, dizem alguns historiadores da filosofia, criticava essa excessiva confiança nos números e cálculos, argumentando que tal não levava a uma verdadeira compreensão do logos, da realidade em fluxo constante. Não que o logos, ele mesmo, seja um fluxo constante. Porque assim, o logos não era uma fórmula matemática estática, mas um princípio racional, dinâmico e vivo que regia o devir cósmico. Então assim, a gente poderia trazer aqui, para a nossa linguagem mais cotidiana, o logos não é uma equação matemática, como poderia pensar um físico. O logos é uma coisa viva, certo? É diferente. Então ela tem uma razão, mas não é essa razão pitagórica e restritiva e num determinismo forte barra fatalismo. Quase um mundo do Matrix. Mas mesmo o mundo do Matrix, eu vou citar depois, necessita, em crítica a ele, algo que seja superior à sua estrutura equacional, tá? Algorítmica. O logos heraclitiano não é redutível a relações numéricas fixas, mas diz respeito a uma razão imanente sempre em processo de transformação. Por um lado, uno, por outro lado, uma razão do fluxo. Porque, de certo modo, você parte o Heráclito, como diz o Julian Marias, parte do uno, antes de tudo. Certo? Tanto que o Julian Marias chega a dizer, olha,
Ao que parece, Heráclito está na esteira de Parmênides e não necessariamente se opondo. É uma coisa polêmica aí para alguns intérpretes, mas acho interessante. Enquanto o pitagorismo buscava princípios permanentes e imutáveis, números, Heráclito via o logos como compatível com a realidade em constante mudança e unidade dos opostos. A aparência das coisas não diz necessariamente o que elas são, afinal de contas, o que seria constrangedoramente similar aos eleatas, seguidores de Parmênides, que os modernos opõem a Heráclito, como o Julián Marías menciona ali na sua avaliação à história dos pré-socráticos. O logos implica inteligibilidade qualitativa, não só mensuração quantitativa. Enquanto a polimatia pitagórica restringia-se às quantidades e proporções, que aí é uma ênfase um pouco diferente, a mensuração de um olhar humano, especialista ou polímata, só serviria para nos desviar da profundidade da razão do logos. Claro, como eu falei, não necessariamente. Claro que um erudito também tem uma visão, principalmente quando eu estou falando erudito aqui agora, eu estou falando de um ser humano que se dedica à vida intelectual. Não só apenas a uma especialidade, tá, disciplinar ou alguma matéria específica. Não, ele se dedica a conhecer o mundo, certo? Ele vai ter uma especialidade, mais do que outros, obviamente, mas ele vai se aprofundar em outros campos, para tentar fazer uma síntese dessas coisas. Essa basicamente é a prática do polímata. Agora, se esse polímata apenas ficar no campo dessa dimensão infanta, ele vai perder a profundidade da razão. Ou seja, quando ele reduz demais. O grande problema aqui, penso eu, do apontamento e crítica de Heráclito aos pitagóricos, é quando você reduz a realidade apenas a um aspecto, né? Como diz Doiver, quando você reduz a realidade só à matemática, ou só à economia, ou só, sei lá, a física, ou só a ciência. Não, tem campos diferentes de realidades humanas que nós temos que considerar para perceber o mundo nessas dimensões, não apenas em uma delas. A mensuração de um olhar humano, especialista ou polímata, só serviria, repetindo aqui, para nos desviar da profundidade da razão do logos, se o polímata tem uma prática apenas reducionista, que às vezes acontece mais no campo daquele que faz o recorte da realidade, que é o especialista. Como disse Aquino, Tomás de Aquino, diante da sabedoria de Deus, tudo que o homem produz em termos de conhecimento é palha. Isso aqui é o Aquino mais maduro, né? Não porque é sempre inviável o conhecimento humano, não é isso, imagino eu que Aquino estivesse falando, apenas porque ele tinha uma consciência da própria limitação, porque há uma limitação no conhecimento humano. Mas não precisamos dizer que essa limitação, a posteriori, seria aquela implementada pelo pensamento kantiano, tá? Daí o porquê em Heráclito o verdadeiro conhecimento provir da apreensão direta do logos através da razão, não de meros cálculos externos. Embora provavelmente reconhecesse a importância dos números, Heráclito criticava a excessiva confiança pitagórica neles, por não captarem a dinâmica fundamental da physis, regida pelo logos. Seu conhecimento buscava uma razão muito mais ampla, viva, profunda e qualitativa, inerente ao próprio curso da realidade, mesmo ainda preso nos vícios imanentistas dos pré-socráticos, negando a física como ciência. Para quem não sabe, tanto Parmênides quanto Heráclito, de certo modo, se a gente for fazer uma avaliação mais profunda de suas filosofias naturais, né, não viam a física como uma ciência propriamente dita, tá? Apesar deles serem filósofos da physis, certo? Mas a física como ciência, complicado, né? Principalmente quando a gente está falando que há o uno e que as coisas são aparências. Aparências em Heráclito pelo Pantarrei, porque tudo flui e uma coisa deixa de ser logo em seguida. Mesmo admitindo um presente contínuo. Em outras palavras, a razão das coisas existe, mas ela não é totalmente mensurável nos termos matemáticos, porque, segundo Heráclito, seria o logos. Daqui podemos derivar certa teologia ou causa final posta ao mundo. A questão da causa final atribuída a isto é uma interpretação que a gente pode tomar aqui, mas que nem todos admitiriam. Em contraposição àquela suposta teleologia pitagórica, eu coloco suposta teleologia, porque a ideia de teologia é muito mais forte a posteriori com a filosofia de Aristóteles, tá?
muito rígida em sua formalidade numérica. O logos é dinâmico, é vivo, é fogo, não é uma coisa estática em termos definidos e engessados. Esse dia eu estava vendo, inclusive, um relato de uma moça que teve uma EQM, uma experiência quase morte, e alguma entidade disse para ela que tudo no mundo é matemática. Aí eu fiquei cá com os meus botões, porque eu costumo considerar com muita seriedade essas experiências, mas tem algumas que realmente são contraditórias. Tá? Dizer que tudo é matemática não parece ser algo que favoreça, por exemplo, a relação mais, vamos colocar, humanizada entre nós e a realidade profunda, metafísica e divina. Não parece ser uma coisa muito adequada, porque seria um puro e completo determinismo, dentro da ideia de um realismo matemático. Né? Agora, será que essa interpretação é adequada, dizer que tudo é matemática nos termos do realismo matemático? Será que foi supostamente essa entidade que quis dizer isso para ela? Não sei ao certo, mas me parece muito problemático. Eu vi outras experiências EQMs também, onde uma senhora dizia, uma moça, na verdade, jovem, não era assim, uma idosa, mas uma moça jovem, dizia que Deus, ele é bem e mal. Pô, vocês vão concordar comigo que o bem e o mal são contraditórios, eles são complementares, certo? Então, você está admitindo uma contradição, né, no fundamento da realidade? Eu acho que isso não é possível, porque se Deus é bem e mal, ele é só mal, porque um pouco de mal no bem implica em que ele seja mal, né, porque tem uma mancha. Tá? E não é isso, por exemplo, que diz alguns relatos, outros relatos de EQM, ou até mesmo do ponto de vista do testemunho escriturístico, né, que falam que Deus é santo nos termos de ser separado da realidade, portanto, sendo ele o bem supremo, como diria Platão, e não sendo bem mal, né? Nessa apreensão teosófica, que é muito problemática do ponto de vista filosófico. Só estou dizendo isso para que, assim, eu gosto de ver esses relatos de EQM, acho interessantes, muitos deles são verossímeis, mas a gente também tem que entender, pelo menos da perspectiva cristã, vai dizer que há uma certa labuta, né? Não só no campo das relações humanas, também, mas fora dela também, nas potestades do ar. Então nem tudo que reluz é ouro, né? Vamos tomar um pouquinho de cuidado com esses relatos, porque alguns deles me parecem bem complicados de uma perspectiva, nem vou dizer teológica, mas também, né? Mais filosófica. Enfim, só estou comentando isso porque me chamou bastante atenção. Agora sim, disto podemos supor uma herança distante da qual o discípulo de Cristo, João, deriva a ideia de logos, que o logos é uma pessoa, né, é o que João vai dizer, porque ele também participa do devir em sua encarnação. Quando Cristo encarna, isso eu estou falando não no sentido gnóstico, mas no sentido ortodoxo, quando Cristo encarna, ele passa a ser Deus em forma humana. Pelo menos é o que dizem os apóstolos. Deus é vivo, então a lei Torá é viva. Não é apenas uma fixidez numa pedra. E Cristo é vivo. O que não implica que ele esteja negando a lei, né, como Paulo se debruça a explicar aos judeus de sua época. Mas que Cristo é vivo e a lei é enrijecida. Então há uma atualização contextual, não no sentido de mudar a lei, mas de contextualizá-la. Pelo menos à luz das relações humanas e das relações culturais. Então não significa um relativismo cultural. E se quer usar a palavra relativismo cultural, é relativo no sentido a um determinado contexto e não da negação do fundamento, entendeu? Tem um fundamento, independente se há uma relação de onde se deriva relativo. Mas o relativo aqui não seria de modo algum uma negação do fundamento, tá? Certamente a ideia de logos era conhecida à época dos apóstolos, não só pela ênfase estoica, mas também pelo judeu Filon de Alexandria, que sofisticou esse conceito um pouco antes do advento da cristandade. E eu tenho um vídeo onde eu falo sobre Filon de Alexandria e que Filon pensava a ideia de logos diferente dos estoicos. Filon já tem essa atribuição mais trazendo a coisa para o contexto, por tendência platônica, ao transcendente, não necessariamente a imanentização do logos, como era no caso dos estoicos. Quando falamos logos, por assim dizer, estamos falando de sentido, mas não só de paixão, como se o sentido fosse mero sensualismo. Há também o inteligir, eu falo sensualismo no aspecto dos sentidos. Há também o inteligir na dinâmica do mundo, coisa esta que a disciplina da literatura, em especial, muito superior à psicologia, capta bem. Nesses termos, eu vejo a literatura como superior à psicologia. Não estou dizendo que a psicologia
não é válida, é muito válida. Principalmente para que você faça algum tratamento por conta de um determinado transtorno mental. Mas a literatura, pelo menos na dinâmica do mundo e das suas contradições, me parece mais apta do que a psicologia para lidar com essas coisas. Por isso, a crítica de Heráclito faz aos pitagóricos, por certo, carregava uma preocupação à crise teleológica. Teleológica significa causa final. No âmbito de tipo de ordem do mundo. E claro que muitos vão negar que exista alguma teleologia em Heráclito ou até talvez em Pitágoras. Mas a gente pode pressupor isso. Ainda que a ideia de causa final seja muitíssimo mais explorada posteriormente com Aristóteles, pensar que o sentido da vida seja a frieza dos números foi algo que nem mesmo Platão poderia conceber, mesmo Platão maduro dos números e ideias, como eu mencionei antes. O realismo matemático não pode se transformar em reducionismo de tudo à própria matemática, pois se assim fosse, o mundo seria na verdade uma virtualidade plena e Deus um programador supradeterminista, que acho que é uma visão extremamente antropomórfica, tá? Pensar Deus como programador, como diz lá o Daniel, esqueci o sobrenome dele agora, lá no podcast que eu fiz um react, acho muito antropomórfico. Não se poderia sequer falar de Matrix em sentido hollywoodiano, pois dizer estou preso na Matrix teria que supor um eu sobreposto àquela virtualidade, como diria Descartes. Porque para você dizer que você está preso na Matrix e você pode sair, você tem que pressupor um mundo original, onde você não é apenas uma programação matemática, tá? Binária, inclusive. Daí o porquê falar de dimensões de conhecimentos, onde não temos apenas a linguagem matemática, mas também, dentre outras, aqui defino de novo, né, como linguagem literária, que lida com o caos dos opostos, sem contudo negar o sentido das coisas. Então, bom, eu não estou dizendo que não há sentido na vida, eu estou, à luz da logoterapia, admitindo, né, como o Viktor Frankl dizia, admitindo que há sentido, sim, mas eu não estou inventando, né, o sentido, porque as coisas, a realidade existe e me dá a capacidade de dar sentido a ela, não pela minha mera imaginação. E se há sentido, portanto, nesses termos, há um fundamento metafísico. Essa ideia carrega a alegação latente de uma transcendência do logos em relação ao devir, mesmo que os estoicos tenham explorado a ideia de logos em outros termos, repito. Assim, você não tem apenas a imanentização do escatom ou do logos, como faria Spinoza, colocando o natura naturans como natura naturata. Ainda Spinoza sempre falando de forma, mas negando que forma seja algo que ele se predispõe a ser, né, uma substância que não é propriamente natureza, mas no final o que ele faz é naturalizar o logos. Hoje em dia vivemos em um tempo onde não lutamos somente pela justiça, mas pela ideia de justiça, em via de dizer o porquê psicopatas são culpados e os homens não são meros animais. Há quem diga que o niilismo não implica fazer de pessoas comuns pessoas más, porém, sem se dar conta que a dialética se interpenetra, neste caso, a dialética poética entre Platão e Aristóteles, pelo menos nesse quesito, do que é catarse e do que é má influência, porque para Platão, muito do que acontecia na sociedade poderia ser uma má influência para os jovens, e haveria necessidade de até na música falar do louvor heróico dos soldados, ou então da benevolência de uma vida de busca intelectual e por aí vai. Já Aristóteles achava que a tragédia grega representava uma catarse e isso era bom, porque esvaziava o homem daquela sensação de que ele precisaria viver aquilo, mas agora na ficção ele viveria isso, pelo menos imaginativamente, e isso provocaria nele um esvaziamento e também, num termo mais completo, uma catarse. Bom, há uma relação dialética aí. Será que os videogames provocam nos jovens hoje em dia a prática da violência? Depende. Depende do jovem. Depende de como ele foi criado. Depende do temperamento dele. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Será que a música tem alguma influência? Será que as ideias têm alguma influência? Bom, aí eu coloco aqui, o niilismo alimenta a psicopatia e a psicopatia a histeria. Certo? Então há uma retroalimentação
disso na nossa sociedade. O que implica que você não tem que necessariamente proibir essas coisas, tá? Mas alguma coisa tem que ser feita no sentido de esclarecer a esse jovem a necessidade de se sobrepor a essas ficções, não acreditar que a sua imaginação é a realidade. É, pois, evidente que um adolescente que mata seus pais, como tem acontecido, já peguei 2 casos aí que me chocaram bastante. Um que era um rapaz adotivo, que foi adotado, e um outro que era filho mesmo e simplesmente matou os pais, cara. Como temos visto em programas policiais por aí. Não implica que este fosse formado em criticismo filosófico, né? Que ele era um Nietzscheano, ele conheceu as minúcias da crítica à filosofia para dizer que nada tem sentido. Não é isso. Mas, sem dúvida, há um gatilho de justificativa que é preconizada principalmente por aqueles que aliciam esses jovens. Na internet se tem de tudo, infelizmente, né? Que aliciam esses jovens para praticar crimes. Sempre aparece esse tipo de justificativa de que nada faz sentido. Para ser alimentado pelo demônio que joga tudo nas raízes dos transtornos mentais. Então vai lá os aliciadores que querem fomentar o caos na sociedade, ensinando aos jovens que nada faz sentido, que eles são só brutos animais e que eles podem fazer o que eles quiserem. Bom, mas será que foi isso que fez com que eles tivessem uma atitude drástica de cometer homicídios? Não só isso, mas esse é um fator que tem esse aspecto aqui de justificativa, tá? Eu coloco assim, no fim, como denota o cristianismo, todo homem quer se justificar. O cristianismo ele parte do pressuposto de que o homem quer se justificar sempre nos seus atos, porque ele tem uma culpa subjacente. Não foi o cristianismo que inventou a culpa. A culpa é um sentimento que existe, simples assim. Bom, e a maneira de se justificar para a vida é dizer que nada faz sentido. Aí, bom, ele pode fazer tudo que ele quiser, porque é um agente do caos, como diria o Coringa do Batman do filme do Christopher Nolan, né? Mas isso é um grande equívoco. Deveras, essa é uma crise teleológica de fundamento de causa final e de sentido. Não necessariamente de tipos de teleologia, mas a ausência de teleologia a que o niilismo se dispõe a ser, ou seja, um não ser que é, para provar que nada é. Então, se nós temos os muitos modos de ser em Aristóteles, em Nietzsche você tem muitos modos de não ser, ainda que Nietzsche quisesse superar o niilismo. Mas o fez com um arremedo, dizendo que se nega a negação. É um arremedo porque é uma imitação, é uma arbitrariedade apenas, né? Isso não significa nada diante do fato, do real. Não tem fundamento. Do devir, aliás, a própria vida de Nietzsche denota a falta de fundamento, porque infelizmente ele terminou de um jeito triste, né? Num sanatório. Do devir, aí sempre tem que deixar um adendo, né? Não necessariamente por causa da filosofia. Você pode pensar também que algum ou outra pessoa terminou no sanatório e não pensasse como Nietzsche pensava, né? Tudo bem. Mas, enfim. Do ponto de vista de uma aplicação alegórica, a vida de Nietzsche fala muito, né? Não só a sua filosofia. Do devir do Pantarrei de Heráclito, dizem alguns, surge o nonsense. Porque se tudo passa, tudo é fugaz. E se tudo é fugaz, nada realmente importa. Eis uma hipótese radical da ênfase do não ser, ou seja, basicamente isso aqui é um niilismo também. Então você torna o Pantarrei em nonsense. Mas a grande realidade é que, no fundo, Heráclito não parece acenar a isso necessariamente, e sim ao fato de que há sentido porque há logos. Ele não está negando o logos, certo? Embora muitos intérpretes discordem dessa constatação, vendo como niilista, já que nós não temos as obras completas de Heráclito, né? Como nós temos, por exemplo, do Heidegger, do Sartre e tudo mais. Heráclito é um cara lá da antiguidade. Pelo que a linguagem do logos se passa não só de formalidade analítica, mas também na força da dialética em sentido ontológico. Porque Heráclito também fala da harmonia dos contrários. Essa, sem dúvida, fora a motivação de Hegel em falar do espírito que dá sentido ao mundo na história. Mas veja bem, uma coisa é a harmonia dos contrários, outra coisa é a harmonia de contradições. Aí também não dá, né? Você não pode falar de que bem e mal é contrário no sentido de que se harmonizam, já que isso é especificamente contraditório. No entanto, esse sentido heraclitiano é guerra e paz, e não parece ser amigável ao homem, assim como o sentido pitagórico era frio
em relação à mesma humanidade. Então, nem Heráclito nem Pitágoras parecem ser muito amigáveis nas suas filosofias à condição humana propriamente dita, tá? Mas claro que eles estão partindo da perspectiva humana, eles são humanos. De certo modo, estamos diante da grande indiferença na relação entre o homem, os humanos e o universo. Porém, podemos deduzir indiferença principalmente àqueles, consideremos Heráclito, que vivem no mundo da polimatia antiga e odiernamente positivistas e pós-modernos. Claro, trazendo agora positivismo e pós-modernismo para o nosso tempo. No caso de Heráclito, o caminho do sábio era um tanto distinto, porque se aproximava do Logos, e para os pitagóricos, o caminho esotérico daquela religião underground, né, que não era a religião pública grega, mas era uma religião toda específica, que tinha, de certo modo, contornos órficos, mas... enfim, os pitagóricos são outra coisa do que os órficos, mas tinha um paralelo aí. Pode-se dizer quão monstruoso é pensar filosofia nos termos hegelianos. Espera aí, eu pulei uma parte aqui. Aqui, ó. De certo modo, estamos diante da grande indiferença na relação, tal. Aqui, ó. Alguns deles, abandonando o Logos, tanto na antiguidade quanto na modernidade e pós-modernidade, encapsularam a verdade numa única dimensão, certo? No positivismo isso acontece de forma clara, porque aquele cogito de Descartes se torna solipsista, porque agora não tem Deus, né? Segundo boa parte deles. E aí ficou solipsista. E o solipsismo tendeu aí a um recorte da realidade profundo e a uma solidão epistemológica. E se arrogam no direito de falar em nome da realidade, apesar disso, apesar do solipsismo. Mas são cegos, pobres, nus diante dela, porque se surpreendem pela própria vida, óbvio. Pode-se dizer como, e aí eu falo a diferença da cultura livresca para aqueles que experimentam a realidade. O homem, a realidade se impõe, né? Como diria aí os filósofos existencialistas, apesar deles mesmos terem essa surpresa. Pode-se dizer quão monstruoso é pensar filosofia em termos hegelianos, se partindo de uma teleologia matemática, no sentido de que, no sentido ontológico, que sintetize todas as desgraças e sucessos humanos, onde a realidade ontológica é pura racionalidade ao nível aritmético. No entanto, Hegel parece dar mais a cara de um drama literário à realidade, não tanto um aspecto de exatidão aritmética, apesar de Hegel também falar da razão, certo? Conceitual, e conceber o conceito com o elemento ontológico. Então, nem sei se daria para salvar Hegel aqui também, né? Enfim. Mas mesmo assim, se valendo de Hegel, poderíamos nos perguntar quão insana pode ser a mente humana por um erro de mentalidade. Quantos espíritos ela pode contaminar? Voltando ao caso desses jovens que perderam a clareza conceitual da vida e se entregaram à sua imaginação nihilista. Daqui se apreende a hipótese de que qualquer ideia pode se satanizar no sentido de que possa servir de aio para a transgressão, ou seja, é um valor distorcido que serve como justificativo para cometer crimes. Uma vez distorcida, aquelas ideias por pura má-fé. Tá? No final, a fé é importante, já que tem o seu antagonismo, que é a má-fé. Ou seja, todos têm alguma confiança em alguma coisa. Não adianta querer dizer, eu tirei Deus do mundo, então agora eu vivo por evidências e provas, e não apenas por confiança. Mentira. Aí eu digo assim, mas é certo que nem toda ideia pode ser santificada, mas sim revestida de brancura, tá? Como um simulacro. Pelo que na limitação do conhecimento humano se deriva o elogio ao irracional, sendo, pois, uma falsa conclusão. Nenhum ser humano está totalmente no escuro, embora nenhum deles esteja totalmente iluminado. E dessa constatação nenhuma brutalidade é justificada em nome da realidade, como Satanás quereria que fosse. Porque a ideia do... Deixa eu ver se está gravando aqui. A ideia do capeta é exatamente essa, né? Você não se permite... quer dizer, a ideia dele é que você consiga racionalizar a loucura.
e aí justificá-la. E se você justifica a loucura, qualquer coisa pode ser realizada arbitrariamente em nome do seu ego inflamado por esta mesma irracionalidade. Estou de fato pressupondo que toda ordem possui um fim, mesmo sabendo que alguns intérpretes de Heráclito possam concluir que isso de outro modo, pensando em ordem sem implicar causa final. Evidentemente, Heráclito não está pensando em causa final nos termos lineares do cristianismo posterior, que pensa num grande dia de conclusão e redenção para a humanidade. Essa aqui é a premissa do escatom, o escatom cristão, tá? Que não é a imanentização do escatom, porque o escatom cristão não é imanentizado. A mentalidade grega carregava muito mais uma perspectiva cíclica da realidade, onde ordem implicava equilíbrio. Isso era assim, especialmente entre pitagóricos. Mas se ordem não implica necessariamente causa final nos termos cristãos, também uma visão cíclica da vida, como era a de Heráclito, embora Heráclito, falando do Pantarrei, dizia que se há um aspecto cíclico na vida, não necessariamente as coisas se repetem de modo igual, somente parecido. Assim, poderíamos falar da questão da teleologia. Ou seja, não implica necessariamente só negação ou só afirmação esse aspecto teleológico, mas também de tipos de teleologia. Como vimos no decorrer desse ensaio, teleologia pode ser pensada de diversos modos e não apenas em sua admissão ou negação. Por certo, o homem tem alma, o que garante a veracidade do mundo fora de nós. Isso aqui até acrescentei agora há pouco, não está no artigo original, mas eu digo isso por quê? Porque se o homem é só cérebro, então o que ele tem é só representação do mundo. Então, igual o Nicoleles diz aí por aí, né? Tudo é cérebro. Bom, se tudo é cérebro, então você não conhece o cérebro como coisa, e só como representação. Certo? Então isso já é um problema. Agora, se você quer dar validade à ciência, propriamente dita, você tem que admitir um certo realismo moderado para dizer, então, enfim, eu conheço. E se eu conheço o que está fora de mim. Então não é só cérebro. Ou podemos pressupor de outra forma? Acredito que não, né? Ainda que se diga que este seja um conceito démodé entre neurocientistas, a ideia aqui de alma. Aliás, eu tenho um artigo preparado sobre alma. Tenho que ler ele depois também. Isso porque o raiar da filosofia moderna já carrega seu desmantelamento na pós-modernidade. Um evidente fracasso, tá? Já carrega, esse aqui foi um acréscimo que eu coloquei também. Mas é fracasso não só por inaptidão, mas também porque no mundo existem muitas verdades humilhadas pela arrogância dos homens. Tá? Isso aqui é uma realidade que a gente não pode desconsiderar. Aquela ideia de, será que dá para dizer que um dia teremos uma lei, uma norma jurídica mundial? Enquanto o homem ter a tendência de humilhar verdades pela sua arrogância, isso nunca vai acontecer. Não porque não se possa alcançar uma norma que seja boa para todo mundo e que considere-se aí um mal menor nas relações humanas, do ponto de vista político e social. Mas porque existe o fenômeno da arrogância humana que não aceita essas verdades. Tá aí o marxismo para não me deixar mentir. Bom, e talvez nunca se viu na história homens tão arrogantes como na Era Iluminada, e ao mesmo tempo tão subservientes pela falta de clareza conceitual. A pobreza intelectual é, pois, inversamente proporcional à arrogância pós-moderna e o crescimento de obstinação ideológica, em outros termos, quanto mais obstinado você é, isso já demonstra a sua pobreza intelectual. Não é apenas a destruição de conceitos, o que implica empobrecimento linguístico. E daí as revoluções da linguagem em via de mudar o mundo, que é clara arbitrariedade, não tem outra coisa para se dizer. Mas também a subtração de dimensões da experiência humana, que são aqueles tipos de reducionismo a que critica Doiver, que se torna visível nos veículos de promoção midiática principalmente. Porque não há processo reflexivo na mídia em geral e nos agentes de notícia. Eles só reproduzem, eles não refletem nada. E se essa realidade subtraída se dá em países livres e democráticos, o que não dizer de países autocráticos e ditatoriais? Bom, talvez estejamos caminhando para uma ditadura, uma autocracia
espiritual, mesmo no seio de democracias liberais, o que é terrível. Mas há as próprias autocracias oficiais, e daí já pode ser até pior, né? Assim, se subentende que a real liberdade não está meramente na liberdade de expressão, que de modo pragmático é mais do que bem-vinda, não estou negando a necessidade da liberdade de expressão, pelo amor de Deus, mas também na superação dos vícios de nossa própria geração. Não em termos de defesa irrestrita ao progressismo, mas em crítica também aos ditames do próprio progressismo, que, deixo um acréscimo aqui, não implica necessário imobilismo. Eu não estou pregando o imobilismo. As coisas simplesmente mudam, né? Consideremos o pantarrei heraclitiano sem o radicalismo do progressismo, porque não necessariamente as coisas mudam para melhor. Esse é o ponto, mas elas mudam. Sabemos que os homens tendem demais à histeria coletiva, se não houveram em seu meio vozes dissonantes. Daí a validade de figuras obscuras, como Heráclito envia, de não sucumbir à sofisticadíssima tese pitagórica que lhe pareceu um erro fatal. Podemos pensar aqui no sentido dialético, não como estrutura da realidade, tá? Não estou pensando aqui necessariamente de modo hegeliano. O progresso da IA, que se torna Deus imanente, é, pois, um mero arremedo diante da realidade colossal do universo que hipotetiza Deus, digo no sentido de que, a ordem muito antes da inteligência artificial ou do advento do homem no mundo. A inteligência é também uma característica do universo, porque o universo não é só um sentir da capacidade humana, mas também uma relação com o inteligir. É que na tradição filosófica se negligenciou muito o sentir-ligir a favor do inteligir. Esse foi um problema. Mas, de uma realidade geral, pelo menos na ciência, se negou o inteligir, justamente fazendo ciência pelo método científico baseado no inteligir. Ou seja, materializando demais o homem, encapsulando ele numa imanência que já apontava para algo superior a ela mesma, que é a forma. Quando você fala forma e matéria, você está falando matéria no sentido de materialismo. Ok, mas e a forma? Aí você tem que pensar metafisicamente falando. O que torna a confusão entre logos e polimatia, a confusão, portanto, entre ontologia e virtualidade. Tá? Porque polimatia não pode ser só uma cultura livresca ou uma prescrição meramente linguística. É como diria Sanders Peirce, você tem o signo, o interpretante e o objeto. Você não tem só o signo interpretante, você tem que se voltar também ao objeto, cara. Certo? Então, isso é necessariamente assim, um aspecto fundamental para conceber, né, o nosso retorno às coisas como elas de fato são. Pelo menos num sentido não só científico, mas de relações políticas, para você não se perder na sua ideologia ou seu pacote ideológico do seu espectro político, tá? Bom, é muita coisa para se dizer sobre esse assunto aqui, mas eu acho que vocês entenderam. A crítica de Heráclito é sumamente válida à luz do que nós estamos vivendo hoje nessa confusão entre o simulacro da inteligência artificial em via de substituir algumas tarefas humanas. Óbvio que ela pode substituir, não tem problema nenhum, no sentido de práticas padronizadas. Mas ela não vai substituir a prática do aprofundamento das dimensões do conhecimento humano. Isso é insubstituível, tá bom? Finalizo por aqui, até próximos áudios.